Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje conversa novamente com o candidato à reeleição pelo PSDB, Marconi Perillo. E eu participo do programa junto com a Camila, porque o Conexões será transmitido simultaneamente com a Rádio Universitária, nos 870 AM, e também pela internet no www.radio.ufg.br. E o candidato pediu para complementar a resposta do bloco anterior, então a gente volta nesse bloco falando sobre saúde. Bom, em relação à questão de concursos, de contratações, gostaria de dizer primeiro que nós fizemos um plano de carreira para a saúde, ouvindo as entidades médicas todas, e um plano que foi considerado um avanço para a saúde pública no nosso estado. Era um plano ansiado, esperado há muitos anos, finalmente agora nesse ano, no primeiro semestre, nós avançamos nessa direção, aprovamos o plano e ele vai começar a ser implementado. Quanto a contratações novas, concursos, em relação aos hospitais que estão sendo administrados pelas OS, a forma de chamamento é através de seleção pública, não de concurso. Então, nessas áreas ligadas aos hospitais, os funcionários de carreira que estavam lá continuam e eles vão fazendo as seleções públicas, as OS vão fazendo as seleções públicas e vão chamando profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, para trabalharem nos hospitais. Isso foi feito agora na seleção do Hugo II, quando nós chamamos quase 3.000 médicos, enfermeiros e servidores administrativos. Agora, sempre que for necessário a realização de concursos novos para outras áreas que não estão nessa abrangência das organizações sociais, nós faremos com todo o respeito a essa área que é uma das mais importantes para o Estado, que é a saúde. Agora é a vez do economista Adriano Paranaíba fazer uma pergunta para o candidato. Gostaria de fazer a pergunta para os dois candidatos ao governo do Estado de Goiás. Os dados da economia brasileira vêm demonstrando que nós estamos enfrentando um cenário de recessão técnica. Isso pode impactar nos próximos anos com a redução de recursos vindos do governo federal para os entes federados, inclusive Goiás, independente se vai ser oposição ou governo que vai ganhar. Somado a isso, nós temos que os ambos candidatos, quando governadores, fizeram políticas de incentivos fiscais, trazendo renúncia fiscal do ICMS. A minha pergunta para os candidatos é a seguinte: como equalizar as contas públicas? Como fazer com que o orçamento dê para atender todas essas demandas que estão sendo prometidas na campanha, sendo que o orçamento vai ser curto e nós temos empresas públicas muito onerosas, como por exemplo a CELG? Bom, eu tenho tido um cuidado enorme em relação aos compromissos de campanha, aos projetos e às promessas. Tenho feito tudo com os pés no chão, depois de examinar o que é possível e o que não é possível fazer, colocando as coisas muito claramente, sem demagogia. É verdade o que o professor colocou. Nós vivemos hoje recessão econômica no país. Isso resultou em redução dos repasses constitucionais de recursos, tanto para os municípios quanto para os estados, e ainda uma outra deformação no país, que é a deformação no Pacto Federativo. O governo federal arrecada hoje aproximadamente 72% de todos os impostos, cobranças e taxas no Brasil, sobrando para os estados e municípios aproximadamente 28% para cuidarem de educação, saúde, segurança, infraestrutura, saneamento, cultura e todas as estradas e todas as outras áreas que estão diretamente relacionadas às necessidades do povo. Eu defendo que haja uma mudança no Pacto Federativo. Aliás, o senador Aécio Neves, que é o nosso candidato a presidente da República, sempre defendeu, quando governador de Minas, uma reforma, uma reavaliação, uma mudança no Pacto Federativo para que ele seja mais justo em relação aos prefeitos e governadores. Afinal de contas, as demandas do povo estão nos estados e nos municípios. Portanto, os recursos têm que chegar aos estados e municípios. Na área de segurança, por exemplo, não tem nenhum dinheiro federal para investimentos em salários, equipamentos e melhorias na área de segurança. Na área de saúde e educação, os recursos também são poucos. É preciso que essa equação se inverta para que os estados tenham mais dinheiro. Por outro lado, é forçoso reforçar aqui a importância dos incentivos fiscais. Eu não trato isso como renúncia fiscal. Renúncia fiscal é se nós, de repente, reduzíssemos os impostos das empresas que já estão instaladas aqui. Uma empresa como a montadora Mitsubishi, ou a montadora Hyundai, ou a Suzuki, antes de virem para cá, não geravam nenhum emprego e não geravam nenhum centavo de impostos. Quando elas chegam,
elas vão pagar menos impostos, porque isso é o atrativo para elas virem e terem produtos competitivos com os grandes mercados no Brasil e no exterior. Sem essa possibilidade de competitividade, elas não virão porque não vão tomar prejuízo. Nós trouxemos as empresas, não havia nem um centavo de imposto. Com a vinda, elas deixam de pagar parte dos impostos, mas pagam uma outra parte, isso significa receita nova. E o mais importante, elas giram a economia das cidades onde se instalam, trazem outras empresas satélites de componentes, de peças, e mais do que isso, geram empregos. Não há nada mais importante para uma família, para um jovem, para um trabalhador, do que um emprego digno. Então esse é um ciclo virtuoso, onde a gente traz as empresas, passa a receber uma parte dos impostos e ainda dá dignidade ao povo através da através da geração de empregos. Eu vou continuar lutando para que Goiás tenha essa política de atração de investimentos, de atração de indústrias, de movimentação do agronegócio, de movimentação da área da mineração, agricultura, pecuária, mas também os serviços, o turismo e principalmente a industrialização, que é o que agrega valor e que é o que gera o grosso dos nossos empregos. Essas políticas de atração de empresas com os incentivos fiscais deram certo. E elas fizeram com que Goiás saltasse de 17 bilhões, quando eu comecei o governo pela primeira vez, para 150 bilhões de reais no PIB. Foi responsável também por cerca de 1 milhão de empregos gerados nesse período e um crescimento extraordinário nas exportações. Isso tudo fez de Goiás um estado importantíssimo no Brasil, uma grande referência, um estado solução na nação brasileira. Bom, candidato, o senhor falou a respeito de propostas de campanha. Segundo uma matéria divulgada no início do ano passado na imprensa, o senhor teria cumprido apenas 19% do plano de governo que havia sido divulgado, que havia sido proposto nas eleições de 2010. Por que essa demora na efetivação das propostas? E caso eleito, o senhor vai efetivar tanto essas propostas de 2010 quanto as propostas de 2014? Olha, pelo que pude ver na matéria jornalística, a repórter não considerou as obras que estavam em andamento, considerou apenas as que estavam concluídas. Não dá para a gente falar de cumprimento de um plano de governo na metade do governo. O governo se exaure no final dos 4 anos. E lá é que a gente tem que conferir, aferir se realmente as propostas foram cumpridas ou não. Por outro lado, quando eu cheguei ao governo, nós tínhamos problemas demais. Todas as estradas acabadas, nós estávamos com pagamento de servidores em atraso, estávamos com pagamentos de fornecedores em atraso, problemas de toda sorte, uma burocracia enorme, a saúde com problemas gravíssimos nos hospitais, todas as escolas precisando de reformas e nós colocamos mãos à obra. Nós fomos primeiro buscar recursos, realizamos projetos, licitações, inovamos, por exemplo, de um repasse de dinheiro para a reforma de delegacias, para a reforma de escolas. E o fato é que estamos chegando ao final do governo com um conjunto enorme de obras, serviços realizados, de muitas mudanças continuadas, realizadas ao longo desse tempo. Essa mudança na área de saúde foi uma das mais benéficas que nós já tivemos aqui no Estado. Mas a mudança na educação também é sentida hoje, quando a gente conquista o primeiro lugar no IDEB. Quem anda pelo estado de Goiás afora, perceberá que Goiás é um grande canteiro de obras hoje em todos os cantos. Obras estruturantes, obras pequenas, parcerias com prefeituras, obras dos mais variados motivos, interesses e necessidades foram e estão sendo realizadas. Só duplicações nós estamos realizando 6, com a iluminação dessas pistas, construção de ciclovias, viadutos, pontes. Já reconstruímos mais de 5 mil quilômetros de rodovias que estavam deterioradas, acabadas e hoje são rodovias de altíssima qualidade. Enfim, nós cumprimos até mais do que foi prometido. De repente você coloca no plano de governo a construção de um mirante lá no Morro do Além, que custaria 200 mil reais. Mas eu não coloquei que iria reconstruir 5 mil quilômetros de rodovias. Esses 5 mil quilômetros de rodovias custaram aos cofres públicos aproximadamente 2 bilhões de reais. Isso não está no plano de governo, mas havia essa necessidade e nós fizemos. Nós reformamos 1.080 escolas, a um custo de aproximadamente 140 milhões de reais. Isso não estava no plano de governo, mas quando nós chegamos e vimos a necessidade de fazer essas reformas, nós priorizamos os recursos e destinamos à reconstrução dessas escolas. Enfim, os planos de governo também não podem ser absolutamente estáticos, eles precisam ser flexíveis para que a gente possa atacar determinados problemas que surgem de repente e que precisam ser resolvidos para o bem da sociedade.
Apesar da construção dos 5 mil quilômetros de estradas, enfim, do que você citou, tem alguns problemas em relação à área de transporte, como, por exemplo, o VLT, que é um projeto que parece que não sai do papel. O que acontece com o VLT? O VLT, eu falei na campanha, na televisão, nos debates, que se o Serra fosse eleito presidente, ele iria dar o dinheiro para a gente fazer o VLT. Ele não ganhou a eleição. Mesmo assim, nós fizemos o projeto, um projeto bem feito, fizemos a licitação, uma empresa já ganhou a licitação. Nós agora, nesse momento, estamos fazendo uma readequação do projeto, que previa que os trilhos ficariam em superfície e aqui na região central de Goiânia, de Campinas, nós vamos fazer enterrado, ou seja, subterrâneo. Nós estamos adequando o projeto para que, através de uma parceria público-privada, tão logo termine as eleições, a gente possa começar e terminar esse projeto, que é um projeto fundamental para a mobilidade urbana. Bom, candidato, nosso tempo encerrou e eu gostaria que o senhor falasse por um minuto, livremente, a respeito do seu plano de governo. Olha, eu quero agradecer a vocês dois, a TV UFG, a Rádio Universitária, pela oportunidade democrática de ouvir, sabatinar os candidatos ao governo. Agradecer aos telespectadores, aos ouvintes, aos internautas que nos acompanham, pedir o voto de confiança para que eu possa continuar esse trabalho de liderança no nosso Estado, para que o nosso Estado cresça cada vez mais em todas as áreas, com ênfase nos investimentos nas áreas de tecnologia, na área de educação, de ciência e tecnologia, na pesquisa, na inovação. Nós avançamos demais nessas áreas nesse governo. E eu consegui nesse governo uma interação muito positiva com pesquisadores, com reitores, com pró-reitores, com professores, enfim, foi uma área onde nós conseguimos um avanço muito grande. E eu quero reiterar os meus compromissos de continuar investindo nessas áreas, principalmente transformando Goiás num estado com muitos investimentos na pesquisa e nas novas tecnologias, na inovação. Eu quero manter esse contato, essa relação amistosa que tem hoje com os pesquisadores e com a academia. É importante registrar, por último, apenas para encerrar, que só nesse governo nós apoiamos mais de 5 mil pesquisadores. Eu agradeço a todos pela atenção, peço o voto de confiança e me coloco à disposição, se for reeleito, para continuar um trabalho convergente com a academia e com toda a sociedade goiana. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato. Nós Obrigada agradecemos. também, Rodrigo, você pela presença. Obrigado, Camila. Bom, e você confere o Conexões na próxima semana, às 5h30 da tarde no sábado, às 9h15 da noite no domingo e também às 8h15 da noite na segunda-feira. Uma ótima semana para você.